editorial. O Brasil enfrenta um ambiente político e institucional extremamente delicado. Praticamente todos os dias, altos funcionários públicos são denunciados ou envolvidos em escândalos políticos, em alguns casos com fortes indícios e em outros baseados em meros rumores. Independentemente da razão do oferecimento de tais denúncias ou dos elementos de informação presentes, é fato que diversos membros dos poderes do Estado estão no polo passivo de ações penais públicas incondicionadas. Tal situação gera um problema institucional. Isto porque as ações penais são analisadas e julgadas pelo Poder Judiciário. Os membros dos outros poderes, em tese, independentes e distintos, poderiam estar sujeitos ao arbítrio dos membros da corte competente. Se a resposta for positiva, os membros do Poder Judiciário, um poder considerado pouco democrático em função da escolha dos seus membros, através de critérios técnicos, estariam em posição de evidente controle sobre os destinos dos membros dos outros poderes, que poderiam perder não só o cargo, mas também a liberdade. Se a resposta for negativa, contudo, a máxima da soberania da lei perde seu sentido, uma vez que a sociedade seria estratificada entre intocáveis, que estariam sujeitos apenas às próprias regras e cuja punição dependeria de desacordos intraclasses, e comuns àqueles que não possuem o privilégio que pertencem a uma estrutura corporativa. A resposta para tal questão encontra-se no artigo 53 da Constituição Federal. Este artigo diz: deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do seu diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento de qualquer ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados
a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional ou Assembleia que sejam incompatíveis com a execução da medida. Contudo, se a possibilidade e os critérios para o Poder Judiciário aplicar penas restritivas de liberdade a parlamentares não possui maiores complicações, o mesmo não pode ser dito em relação à aplicação de medidas cautelares restritivas de direitos que não a prisão, como aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Para resolver tal questão, o Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de inconstitucionalidade, número 5.526/DF, proposta pelos partidos Solidariedade, Progressista e Partido Social Cristão, decidiu em 11 de outubro de 2017 que a aplicação das referidas medidas cautelares possui o mesmo rito da aplicação da medida de prisão, que seja, depende de autorização da Casa Legislativa a qual pertence o parlamentar. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, assentando que o Poder Judiciário dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do Código de Processo Penal, vencido o ministro Marco Aurélio, que, ao assentar a premissa da inaplicabilidade da referida norma legal a parlamentares, declarava o prejuízo do pedido. Prosseguindo no julgamento, o tribunal também, por votação majoritária, deliberou que se encaminhará à Casa Legislativa, à Assembleia Legislativa, a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, a decisão pela qual se aplique medida cautelar sempre que a execução desta impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato parlamentar. Portanto, ação direta de inconstitucionalidade número 5.526/DF, relator do acórdão, ministro Alexandre de Moraes, sessão plenária de 18 de outubro de 2017. Na decisão, coube ao Supremo Tribunal Federal enviar ao Senado Federal a decisão sobre a aplicação das medidas cautelares, sendo que esta Casa Legislativa possui soberania sobre a manutenção ou não de referida decisão. Ou seja, apesar das medidas cautelares aplicadas em 26 de setembro de 2017 pelo Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal afastou a aplicação de tais medidas através de deliberação do plenário em 17 de outubro de 2017, reintegrando
o parlamentar à totalidade das prerrogativas do seu mandato. Infelizmente, eu digo infelizmente, em Mato Grosso do Sul não se sabe disso. Bom dia.